Sua Bíblia, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o verso de número 1, capítulo 3, o verso de número 1, nós louvamos a Deus pela igreja do Senhor Jesus aqui nessa noite, reunida. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos que ainda não vimos eles depois que deu início este novo ano, mas somos agradecidos a Deus por ver você na casa do Senhor, servindo a Deus com alegria. Sou grato a Deus pelos louvores, pela igreja, pelos nossos obreiros, pela pessoa do presbítero irmão Veilson, que esteve aqui, atendendo o trabalho junto com os nossos companheiros. Deus em Cristo abençoe suas vidas. Capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém, meus irmãos? Tome o seu lugar por bondade, graças ao bom Deus, pela preciosa oportunidade que Ele nos dá nesta noite, Queridos, foi hoje dado cedo, Para pregar bastante hoje, Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, é bom quando a gente pode ministrar a palavra de Deus, e é bom quando temos tempo para falar das grandezas do nosso Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, ele é um livro que não tem a palavra amém, ele não encerrou, porque são atos, são histórias da igreja. E na pessoa dos discípulos, começando com Jesus, depois os seus discípulos, eles começaram a escrever os primeiros capítulos, podemos dizer, dessa história, mas a igreja permanece viva e ela continua escrevendo uma história. É claro que quando nós olhamos para isso, é um livro histórico contando aí principalmente o período da igreja primitiva. Então, ele não tem a palavra amém, porque não é um livro que fechou, é um livro que conta a história da igreja, e a história da igreja continua sendo escrita, contada. Quando nós olhamos para o livro de Atos, é um livro que eu acredito que quase todos, a primeira visão, o primeiro pensamento já nos leva para o Pentecoste, para a descida do Espírito Santo. E olhando no primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, irmãos, ele é a história sendo contada da igreja naturalmente. A igreja está encaminhando, está se organizando, mas ainda eu digo natural porque ainda não havia recebido o Espírito Santo. E é tão interessante, irmãos, que a igreja de Cristo, através dos discípulos, ela conseguiu cumprir a missão
com excelência depois do revestimento de poder do Espírito Santo. A promessa sendo enviada, o derramado Espírito que era profetizado desde os períodos antigos, e você vai lembrar muito bem do profeta Joel que falou sobre isso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o primeiro capítulo de Atos, é a igreja natural, é a igreja que está reunida, é a igreja que está se organizando com um propósito para a grande missão que Deus os comissionou. E é tão interessante que nesta igreja, eles estão ali reunidos, Jesus está dando as últimas instruções, você pode ler no primeiro capítulo, você vai ver que Jesus havia sido crucificado, Jesus está ressurreto, ressuscitou, e 40 dias Jesus está entre eles, 40 dias Jesus está entre os seus discípulos, e Paulo vai escrever no capítulo 15 da sua primeira carta à igreja de Coríntios, dizendo que aproximadamente 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Então, Jesus fica com eles alguns dias, orientando, organizando, dando instruções. E entre uma das instruções que Jesus dá para a igreja que está dando início, que está respirando o primeiro fôlego, é essa: vocês não se afastem de Jerusalém, mas fiquem aqui, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse é o capítulo 1. Ficai em Jerusalém. E eu acho tão interessante, irmãos, que esta igreja que está ouvindo o seu mestre, ela vai ser uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja que vê milagres e maravilhas acontecendo, porque é uma igreja que sabe ouvir o seu Senhor. Mas como ela está começando, note que Jesus está instruindo eles: eu vou ir, eu preciso ir, e o Espírito Santo vai vir, vocês serão revestidos de poder. E ao olhar para isso tudo, alguém aparece e faz uma pergunta: Senhor, está aqui no capítulo 1 e no verso de número 6, quando vai restaurar o reino de Israel? E aqui o que eu acho interessante, irmãos, que dentro da igreja, a igreja que está vendo Jesus ressurreto, a igreja que está recebendo promessa de Jesus, e não é promessa de homem falível, mortal, que pode prometer e não cumprir, é Jesus, o dono da igreja, aquele que lá em Mateus 16 e o verso 18, nós falamos nessa manhã, o dono da igreja, ele fez a promessa: a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O dono da igreja está falando: eu estou indo, eu estou instruindo vocês, mas quando eu for, eu vou enviar outro Consolador, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ao olhar para isso aqui, meus queridos, eu acho tão interessante, Jesus falando de coisas grandes, de coisas espirituais, falando do seu Espírito que seria enviado para nós, meros mortais. Alguém pergunta: e o reino de Israel, quando é que vai ser restaurado? Aleluia! Jesus, que é especialista, irmãos, em ter foco, ele sabe por que ele veio. Aleluia! Muitas das vezes nós não sabemos por que estamos aqui, mas ele sabe por que você veio. Aleluia! E ele então está falando, e essa pessoa pergunta: quando vai restaurar? Jesus continua: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu sob o seu próprio poder. Agora, mas, Jesus volta para o foco: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ou seja, Jesus está falando de algo que está vindo de poder, do Espírito Santo que está vindo para capacitá-los, para fortalecer. Ele está falando que Deus, o Espírito Santo é Deus, vai estar com eles, vai estar neles. E tem alguém que está no culto, mas está perdido. Tem alguém que está ouvindo Jesus ali, mas não está entendendo, não está preocupado com aquilo. E deixa eu dizer isso, irmãos, 2024 está iniciando. Será que eu não estou pregando para um monte de gente, irmãos, que está pertencendo ao reino, está ouvindo a palavra de Jesus, mas o seu foco é como dessas pessoas aqui, ou deste homem, e aqui na terra, e a minha casa, e o meu trabalho, e o carro, a casa própria que eu sonho, ou isso, aquilo, e o filho. Muita gente preocupada só com as coisas dessa vida. E Jesus dando instruções: eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês todos os dias, ele vai capacitar vocês, ele vai orientar vocês, ele é o Consolador, aleluia.
Sabe o que eu vejo, irmão? É gente que veio para o culto ouvir Jesus, mas não parou para entender a grandeza do que está acontecendo. Tem gente focada só neste mundo, na matéria deste mundo, nas coisas dessa vida, e Jesus falando de coisas que vão muito além, de coisas celestes, de coisas espirituais, de coisas grandes. Aleluia! Oh, glória! Jesus continua falando. No capítulo 2, nós vamos ver Jesus cumprindo, o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. Você vai ver o derramado do Espírito Santo sobre aquela igreja. Note duas características, eu já falei isso alguns dias atrás. Mas os que vão receber o revestimento de poder, o Espírito Santo na sua plenitude, tem duas características aqui que dá para destacar no capítulo 1 ainda, e no verso 14, que está ligado aqui, a obedecer. Eles estão, todos eles, capítulo 1 e verso 14 de Atos, todos perseveravam unânimes em oração e súplicas. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, oração e súplica. Oração e súplica. Aí quando você vê, Jesus deu a ordem, vocês fiquem em Jerusalém. Então, esta promessa, irmãos, ela está pautada em orar, mas obedecer o que ele falou. Tem muita gente que não consegue viver aquilo que Deus tem para ele, não consegue receber o que Deus tem para ele, porque esqueceu da oração e da obediência. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que a maior dificuldade que o mundo está vivendo, que nós como pessoas estamos vivendo, irmãos, eu vou pedir que ajude um pouquinho, não sei quem é essa criança que está gritando, me ajude um pouquinho aí, senão atrapalha a minha mensagem aqui, irmãos, por favor. Eu sei que criança é criança, mas uma das maiores dificuldades que nós estamos enfrentando, irmão, nos dias de hoje, é exatamente isso, é a dificuldade de obedecer. Porque nós viemos para Cristo, pertencemos a este reino, estamos caminhando para o céu, mas nós somos dono do nosso próprio nariz. E quando você veio para Cristo, Paulo é muito sábio em dizer, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu estou levando, não levo mais segundo o meu ego, meu eu, minha vontade, mas segundo a vontade de Cristo. E muita gente não compreende isso aqui. Então, esta promessa do derramado do Espírito está pautada exatamente sobre essas duas condições, a oração e a obediência à palavra de Deus. Então eu entendo, no capítulo 1, a igreja está sendo organizada, no capítulo 2, eles estão recebendo o Espírito Santo, eles estão sendo capacitados, eles estão sendo revestidos de poder. Aí eu chego no capítulo 3, é a igreja que ouviu, é a igreja que recebeu, é a igreja que entendeu, e agora é a igreja que está em ação. Capítulo 3, aonde nós fizemos a leitura. Esta igreja agora, representada em Pedro e João, é a igreja de Cristo, é a igreja que recebeu o revestimento do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo que é a igreja? Porque esta promessa, se você ler o capítulo 2 e o verso 39, o que eles receberam lá, não era só para o Pedro, não era só para o Tiago, não era só para o João, não era só para os discípulos. Olha o que a Bíblia diz, Atos 2 e o verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, o chamar. Está compreendendo isso aqui, irmãos? Esta promessa que eles receberam não era só para os discípulos, é para os de perto, é para os de longe, é para nós, é para os nossos filhos, é para todos quanto Jesus os chamar. E se você está aqui me ouvindo nesta noite, é porque um dia o chamado de Jesus te alcançou, aleluia. E o chamado de Jesus é aquele de Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos, venham todos a mim. O homem só não vem se ele endurecer o coração. Aí eu começo a olhar para a Bíblia,
receberam o chamado, receberam o Espírito Santo. E aí você vai ver que, cheios do Espírito Santo, eles começam uma história. Pedro, a primeira mensagem que ele vai pregar, nós falamos um pouquinho hoje na escola bíblica sobre isso. Um homem simples, um homem lá do mar, pescador, mas que recebeu o chamado de Jesus. O irmão Paulo fez leitura no capítulo 5 de Lucas. Jesus o chamou. Ele largou a rede e seguiu Jesus com interesse de coração. Eu sei que você vai olhar para a história de Pedro e você vai dizer assim, mas teve tantos altos e baixos. Teve tantos momentos que Pedro deu uma fraquejada. Teve momentos que Pedro deixou o velho homem aparecer, sim. Mas agora, cheio do Espírito Santo, Pedro vai entender a missão que Deus tinha na sua vida. E quando eu começo a olhar para isso aqui, agora cheio do Espírito Santo, aquele que negou Jesus, aquele que cortou a orelha do soldado, é aquele mesmo, mas agora ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e toda a diferença na nossa vida está exatamente aqui, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para Pedro em Efésios capítulo 5, acho que é o verso 18, ele dizia, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Eu entendo que esta igreja é uma igreja que continua avançando, crescendo. Tantas coisas acontecem, tantas situações difíceis, mas é uma igreja que avança. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa história. Quer ter uma vida abençoada? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ter um casamento abençoado? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser um profissional lá onde você trabalha, um profissional abençoado? Seja cheio do Espírito Santo. E vou dizer algo mais: quer morar no céu? Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Pastor, e se eu não for? Eu entendo, irmãos, que para o banquete, Mateus 25, a parábola das 10 virgens, as que vão para o banquete são as que estão cheias do Espírito Santo. Leia essa parábola em casa, Mateus capítulo 25. Todas estão caminhando com o mesmo propósito, todas estão vestidas do mesmo jeito, todas elas sonham estar no mesmo banquete. Mas o grande diferencial não é que uma era mais bonita, não é que uma falava melhor, não é que uma tinha mais recursos, não. A diferença está no azeite que elas tinham. Quando o noivo tardou, elas adormeceram, o tempo passou e de repente uma gritou assim: está acabando o azeite. Aleluia. Mas tinha um grupo, irmãos, que tinha azeite de reserva. Aleluia. E é essas que estão cheias de azeite é que vão ouvir o chamado, vão ouvir o noivo chegando, vão ouvir o toque da trombeta, o alarido que está vindo aí é o noivo. Chegou a hora, chegou o momento. De nada adianta, irmão, nós caminharmos, nós congregarmos, nós estamos na igreja, mas nós naquele dia não ouvir o chamado dele. Aleluia. Não é o tempo de fé que vai fazer a diferença. Eu posso muitas das vezes ter 20, 30, 40 anos dentro da igreja, mas se eu não ouvir este toque da trombeta daquele dia, eu vou ficar. E aí foi uma perca de tempo. Mas essas 5 que têm azeite na reserva, elas estão cheias. O azeite representa o Espírito Santo. Em toda a história bíblica, o azeite é uma tipologia do Espírito Santo. Então elas estão cheias de azeite. Eu quero crer que para a tua vida neste ano de 2024 vai ter azeite na tua lamparina, vai ter azeite na tua vida, vai ter azeite que vai transbordar pelo Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória. A igreja cheia de poder. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. E a mensagem dele, 3.000 almas se converteram. Não foi uma mensagem eloquente,
Não foi uma mensagem bonita, foi simples. Ele só falou das Escrituras. Foi só isso, ele só falou. Isso que está acontecendo hoje é cumprimento do que está registrado pelo profeta Joel. E falou para eles as Escrituras, aleluia. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que pregadores que estão surgindo por aí, eles precisam arrumar um jeitinho de emocionar, de comover, de ser engraçado, nada contra, cada um é do jeito que... Mas o evangelho que eu conheço, o evangelho que transforma a vida, é só contar o que está escrito na Bíblia, é só falar o que Jesus deixou para a gente falar. Há uns têm uma revelação assim, mas é pregar a Bíblia. Pedro só pregou a palavra, é isso que está acontecendo. E para vocês receber, olha só, para vocês receber o que nós recebemos, Pedro está dizendo, vocês só precisam se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E vocês vão ser batizados no batismo de Jesus. Só isso, Pedro, só isso. 3.000 almas naquele dia decidiram ouvir essa mensagem, creram neste evangelho e confessaram a sua fé em Jesus Cristo. A partir daqui, a igreja começa, veio a perseguição, veio tantas coisas, mas a igreja começa então a cumprir a sua missão. Capítulo 3, Pedro e João, eles estão indo ao templo, a hora nona, e ele diz que essa hora nona é a hora da oração, 3 horas da tarde, porque na cultura judaica, o dia começa às 6 horas da manhã. Se às 6 horas da manhã é o primeiro dia, a primeira hora do dia, 3 horas da tarde seria a hora nona. Eles estão indo ao templo, a hora da oração. Aqui eu entendo uma coisa, irmãos. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles andaram com Jesus. Na primeira pregação deles, nenhum congresso da história se converteu tanta gente numa pregação como essa. Eu não conheço nenhuma. Tem pregador que fala que milhões aceitaram aí, mas é em cruzadas. Mas eu nunca vi um culto, uma pregação, 3.000 almas. Isso tudo aconteceu. Pedro poderia muito bem, irmão, sair dali e dizer assim, olha, foi bom demais, já cumpri. Já dá para mim repousar. Mas a Bíblia está dizendo que isso aqui é uma rotina. Está indo para o templo, fazer o quê? Orar. Cheio do Espírito Santo, mas ainda continua indo orar. Você está entendendo, irmãos? Tem gente, irmãos, que às vezes está vazio de Deus. Tem gente que às vezes a vida dele está uma miséria espiritual. Mas é porque na sua rotina tem tempo para tudo, mas tempo para oração não tem mais. Tempo para leitura bíblica não tem mais. Esses homens viram coisas grandes acontecer, pregaram com graça, com ousadia, com poder, mas continua na sua vida o hábito. Eu vou para o templo. Fazer o que, Pedro e João? A gente vai orar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Eu vou orar. Você precisa, eu preciso ir para o templo orar. Jesus orou. Aleluia. Quando a gente olha para isso, lá estão indo eles, o templo, e neste trajeto que eles estão indo para o templo, a Bíblia vai me dizer que está ali um homem que era aleijado. E todos ali conheciam a história desse homem. E eu acho muito interessante isso aqui, irmãos. Preste atenção, Pedro e João, eles representam a igreja cheia do Espírito Santo. Já falei isso. E estes homens agora, ao se deparar com este aleijado, com este coxo, é um homem que era colocado ali todos os dias. A história deste homem era uma rotina, é vir aqui depender de uma ajuda, de uma esmola. Coxo, ninguém pode fazer nada por ele. Ninguém pode resolver o seu problema. E este homem já tinha aceitado essa situação. Esta é a minha sina. Esta é a minha sentença. É viver nessa vida até o fim. Só que aqui que eu acho lindo, irmãos, que a igreja é a esperança para quem está vivendo numa situação como essa. Aleluia.
Oh glória, Deus não nos chamou para nos dar prata e ouro, Deus não nos chamou para sermos milionários, não. Existe evangelho sendo pregado por aí, mas é um evangelho falso. Deus pode nos abençoar, é claro que pode, a Bíblia diz que Ele é dono da prata, é dono do ouro, mas este não é o foco do reino. Que bom que Ele nos abençoe, tem nos abençoado, continua nos abençoando, mas o foco principal da igreja é exatamente isso. Tem pessoas que estão vivendo numa situação que para ele acabou, não tem esperança, não tem expectativa de mudança. Mas aí tem um crente chamado Pedro e João, aleluia, aleluia. Oh glória, isso aqui, irmão, não é coincidência, é Deus juntando propósito. É os dois servos indo para o templo e um homem necessitado à beira do caminho. É eles indo orar e Deus colocando na vida daquele homem a oportunidade de mudar a sua vida. Mas agora, se a igreja para de ser igreja, tem muito coxo que vai terminar a sua vida assim, desesperançado, destruído, derrotado, frustrado, porque eu não estou assumindo o meu papel. Porque você, como igreja, muitas das vezes está ocultando o teu papel. Aleluia. Oh glória, eu gostaria que todos entendessem o que eu estou pregando aqui nesta noite. Aleluia. Quem sabe nesta noite eu não poderia dizer Pedro, mas dizer irmã Maria, irmão João, aleluia, Miqueias, Veilson, Vanderlei, Valdecir. Quem sabe eu dizer, é você que vai para o templo para fazer a diferença. Aleluia. Oh glória, meu irmão, você já parou para pensar quanta gente está morrendo todos os dias nessa vida sem esperança? Por que não dizer, eu neste final de ano, nesta semana que a gente teve de férias, eu estava observando, irmãos, na minha família, na minha parentela, e me dá uma dor na alma, porque a gente vê que alguns estão chegando na reta final, sem Jesus, sem esperança, sem entender, aleluia. Alguns até presos na religiosidade, mas religião não tem poder de salvar o homem, aleluia. Aí eu começo a entender, eu digo, Deus, eu não estou perto, mas eu preciso fazer alguma coisa, me ensina, me dá direção. Porque são como este coxo que estão sem esperança, sem expectativa de vida. Eles só estão esperando terminar os seus dias. E para onde vão? Se a vida terminasse assim, meus irmãos, acabou. Que bom seria. Mas nós sabemos que é depois da partida dessa vida que tudo começa. Aqui é rápido, 70, 80, 100. E dificilmente alguém passa disso. Mas o outro lado é para sempre. O Espírito Santo de Deus, queira, Senhor, que todos nós entendamos esta palavra nesta noite, que o coxo vai continuar coxo, se eu deixar de ser igreja, aleluia. Estamos como aquele do capítulo 1, muito focado, mas e as coisas deste reino? O que vai acontecer nessa terra? Aleluia. E o Senhor dizendo, mas recebereis virtude do Espírito de Deus, que há de vir sobre vós. Agora o que eu acho lindo, irmãos, que Pedro e João, eles estavam no capítulo 1. Eles estavam no capítulo 1 e eles viram aquela pessoa perguntando sobre o reino de Israel. E Jesus dizendo, mas recebereis poder. Está lá no capítulo 1. Deixa eu achar aqui certinho aqui. Capítulo 1 e o verso 8, né? No capítulo 6 ele faz a pergunta, quando restaurará o reino de Israel? No capítulo 8 ele diz, mas não pertence saber os tempos, estações que o Pai estabeleceu, mas recebereis poder. Agora a igreja que ouviu o seu mestre, eles estão diante do coxo. Quando eles chegam diante do coxo, Pedro e João diz, olhe para nós. O coxo, o doente, o sem esperança, aquele que está vivendo uma vida sem alegria,
A igreja de Cristo, na pessoa de Pedro e João, olhe para nós. Aleluia. Jesus não espera, irmão, da gente, que a gente, mas eu vou ser um pregador, eu vou pregar o melhor sermão. Que bom se você puder ser um bom pregador. Mas o que tem para nós é, o coxo olhe para nós, olhe para nós. E muitas das vezes, irmão, no tempo de hoje, ao olhar para nós, quem sabe, alguém diria, você tem a esmola, você tem a prata, você tem o ouro, mas o que você não tem? Só que este texto me mostra algo diferente. Olhe para nós. E ele fixando os olhos, olhando para ele, Pedro diz então, não tenho prata e nem ouro. Olha o verso de número 6 que a gente fez leitura. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro. Olha aqui agora, mas, oh glória. Quem sabe muita gente não entendeu o que eu estou falando aqui. Pedro estava naquele culto que alguém estava dizendo assim, Senhor, quando é que vai resolver as coisas dessa vida aqui? Não vos pertence saber tempos e estações que o Pai estabeleceu, mas recebereis poder. Pedro está diante do coxo, agora diz assim, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas, aleluia, oh glória, aleluia, oh glória, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, mas o que tem eu te dou. Ele está fazendo uma alusão daquilo que Deus disse, eu vou dar para vocês. E ele disse, eu entendi, Senhor, está comigo, está aqui, aleluia. Mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Essa é a igreja viva. Esta é a igreja representada nesses dois. Um homem sem esperança, está vivendo os seus dias na mesma rotina de todo dia. Ninguém pode mudar a sua vida, apenas pode lhe dar um momento de conforto, uma esmola, um trocado, mas permanece naquela sina, naquela mesma sentença. Só que a igreja de Cristo, nós, crentes que fazemos parte da noiva de Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco e podemos fazer toda a diferença. Aleluia! E é exatamente neste momento que ele diz, olha para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda. E o que eu acho tão interessante, irmãos, é que a Bíblia vai me dizer que, tomando pela mão, Pedro, tomando pela mão, o levantou. Verso 7 do capítulo 3. Olha isso aqui. Eu sei que aquele que disse que estaria comigo, o Espírito Santo de Deus, que me revestiu, que está agindo através da minha vida, ele agora tem poder através da palavra que eu estou ministrando para levantar o coxo, o paralítico.